Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós estamos hoje aqui recebendo, com imensa satisfação, o sociólogo e técnico do Diese São Paulo, Luiz Ribeiro. Ele veio falar conosco aqui hoje sobre o home office, sobre negociações coletivas, sobre essa forma de trabalho que parece que veio para ficar. Vamos ver. Tudo bem com você, Luiz? Que bom que pôde falar conosco. Obrigada. Boa tarde, Glice. Boa tarde a todos. Gilce. Gilce, desculpa. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante, né? Um tema que está nas pautas, nas discussões do dia a dia, na fábrica, que é o home office, né? Recentemente, a gente publicou, né, um estudo no GS sobre a negociação do home office, né? Nas negociações, ou como ele aparece nas negociações coletivas, né? E tomamos com base, né, principalmente, essa questão que foi posta pela urgência da pandemia, né? E saíram alguns dados interessantes, né? Por exemplo, a gente comparou no nosso estudo as negociações do ano de 2019 com as negociações do ano de 2020, ou seja, um ano antes da crise da Covid-19 e o ano já com a crise, né? Já com uma situação de exceção dada pela pandemia. E a gente observa que, muito em função disso, a gente acredita que seja em função disso, né, a crise da pandemia, estourou, surgiram muitas negociações, surgiram muitas cláusulas sobre o home office. Ele entrou, de fato, no âmbito da negociação coletiva, né? Ele já estava presente, a gente sabe, ele já estava Sim, presente no sim. dia a dia de algumas empresas, né? Sim. Mas ele não aparecia tanto assim nos acordos, né? E que Então, só cláusula? para dar uma... Isso, nos dá aqui Hã? uma. Isso, nos demonstre aqui que cláusulas são essas. Então, só para falar primeiro, assim, dar uma ideia, né? Aham. Antigamente, em 2019, era quase 1% dos acordos, né, tinha alguma cláusula de home office. Era pouco, 1%. Já em 2020, saltou para 13%, né? Nossa, 13% é pouco, assim, digamos, né, para o imagina. universo, mas assim, saiu de 1% para 13%, é um crescimento em um único ano, foi um crescimento grande, né? Chama atenção, sim. E a gente foi olhar o que que tinha, né? O que que essas cláusulas diziam. Tá. E daí a gente achou coisas assim, mas basicamente três pontos, né? Seriam as cláusulas geralmente falam de autorização do home office, ou seja, os sindicatos, as empresas negociam a autorização que a empresa pode adotar o home office, Tá. em que circunstâncias pode adotar e quem são os trabalhadores que vão entrar em home office. Então, esse é um primeiro ponto, né, que é um ponto importante, porque o Sim. sindicato participar dessa discussão é chave, né? Senão, se o sindicato não está junto, muitas vezes a empresa pode usar e abusar, então, sem um amparo dos sindicatos, fica difícil, né? Então, é Uhum. um ponto importante. O segundo ponto importante que a gente observou é a questão do equipamentos e infraestrutura. Isso aí é uma coisa chave, assim, que pouca gente sabe, né, quer dizer, quem trabalhador em home office sabe muito bem, né, mas, assim, poucas pessoas que falam de home office sem conhecer, sabem que tem essa questão, né, de qual que é a infraestrutura? Vai ter computador, vai ter internet, vai ter mesa, vai ter cadeiras, as coisas mais básicas, né, A porque questão como que isso ergonômica, vai... né, Luiz Ribeiro? A questão ergonômica também. Se essa pessoa está em casa, mas ela está sentada direitinho, porque a gente sabe que existe um apoio para os pés, uma altura certa para ficar o computador, né? Eu te Sim, interrompi para fazer um comentário com você, porque nós tivemos já a gente já discutiu aqui, né, várias vezes, porque basicamente a live tem um ano, a live nasce junto com a pandemia. Então, a gente está muito ligado a todas essas questões, sabe? Inclusive de trabalhadores falando que porque tinha que deixar a mesa pequena da casa para os filhos fazerem as lições, que também sim. como é que se diz, a distância, a pessoa estava com o computador na perna, trabalhando. Então, isso também é uma coisa que é importante, né? Essa estrutura que a pessoa tem em casa. Pode seguir. Não, e aí uma questão chave, né? Como que vai lidar com essas questões? E aí, tá, tudo bem. Tem também outro aspecto da pandemia que, assim, não é só o trabalhador que está em casa, não é só a trabalhadora que está em casa. Você tem
as tarefas domésticas que eles têm que lidar, tem os filhos, tem, por causa da pandemia, por causa da quarentena, então vai ter que lidar com essas questões. Mas as negociações falam desse aspecto do material, equipamento, e alguns acordos até definem assim, a empresa vai ceder parte dos seus equipamentos, ou a empresa vai ceder não, vai pagar ou subsidiar o pagamento de alguns desses recursos, sei lá, pagar, por exemplo, a internet. A gente viu acordos que falam disso, né? Que o custo com a internet vai ser da empresa, ou a cessão do computador é pela empresa, a empresa vai ceder um computador, ou vai ceder material. Então, esse é um aspecto muito importante que não pode ser relevado, né? Sim. Tem a questão da jornada, né? A questão da jornada é muito importante, né? Sim. Porque como que vai se dar o trabalho no lar, né? Primeiro tem a questão do trabalho, pro próprio trabalhador ou a própria trabalhadora, que é a administração do tempo do dia da casa com o tempo do trabalho, mas tem também a questão das empresas poderem abusar, né? Sabe, está lá disponível, está 24 horas, está pendurada no celular, no computador, então a questão da disciplina, da jornada é muito importante e ela aparece, né? Como que vai ser feito o controle de jornada, como que vai ser feito a hora extra, no caso de hora extra, se existir. Então, Sim. Deixa eu te fazer um comentário, assim, porque aqui a gente trabalha em um sindicato, né, um sindicato grande aqui, a Live é do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Então, é um sindicato que abrange, além da parte metalúrgica, né, metal mecânica, temos também aqui a parte das montadoras, né? Então, é uma base bem representativa. Então, o que acendeu a luzinha para, né, a gente começar a pensar nisso aqui é que você percebe que, infelizmente, os patrões, eles é o capital, né? A gente está é o falando, capital. é o capital, pronto. Eles não importa que estão morrendo 300 mil pessoas por dia, por dia não, que já morreram mais de 300 mil pessoas, que morra 3 mil por dia. O capital, ele é o capital. E a gente começou a perceber nas relações de trabalho que as empresas estavam se aproveitando, porque quando o trabalhador estava na sua casa, ele estava gastando a sua luz, e a sua salinha lá estava apagada na empresa. Então, as empresas começaram a perceber que um lucro com aquilo, ela tinha o mesmo resultado sem gastar com o seu porteiro lá. Eu estou falando até de uma coisa pequena, para a gente entender aqui. E também tem a questão das refeições. Olha só, as empresas, elas, por convenções coletivas, elas têm que dar a refeição para os trabalhadores. Eles já não dão mais essa refeição. E para muitos trabalhadores, essa refeição ela era muito importante. Tem gente que ganha pouco e que faz parte do seu dia, da sua economia doméstica, almoçar lá no trabalho para poder economizar aquilo. Então, é isso que acendeu a luzinha em todos os sindicatos, porque não foi uma coisa que ia durar. Como você falou, home office sempre existiu, sempre esteve na CLT, na nossa vida. Só que ela veio dessa forma nas quarentenas. Então, é necessário, sim. Eu creio que quando tiver um estudo da mudança, né, de 2020 para 2021, já não será mais só 13%. Porque, infelizmente, Sim. os patrões utilizaram a fragilidade da situação social do momento para precarizar, né, ainda mais. Mas, enfim, um comentário. Sim. Não, muito bem colocado. E aí tem esse outro aspecto que a gente viu nas cláusulas, que é a questão dos auxílios, né? E aí você falou da alimentação, né? E aí, no caso, nem era só o auxílio, é o próprio fornecimento de alimentação dos refeitórios das indústrias, né? Então, tem a questão da alimentação e tem a questão do transporte, por exemplo, o vale transporte. E aí, as empresas economizaram, exatamente como você falou. Não precisa, às vezes não precisa nem mais manter um local, alugar o lugar, às vezes o escritório, não precisa, não tem gastos com energia elétrica, não tem gasto com água, cafezinho, com porteiro, com segurança. Então, para a empresa, nesse primeiro momento, assim, para elas foi ótimo, né? Elas viram uma oportunidade de economia e uma transferência do custo do trabalho para o trabalhador, porque aí o Exatamente. computador é do trabalhador, a luz é do trabalhador, a comida ele vai ter que pagar do próprio bolso, se não tiver uma compensação. E aí os sindicatos foram à luta, foram atrás de conseguir essas compensações, pelo menos manter o valor do vale transporte,
ou principalmente o do Vale Alimentação, já agora transformado numa cesta básica ou num benefício de Vale, né? E essas outras questões, elas aparecem, mas elas estão em negociação, né? Nem Então, todos os negociação. trabalhadores conseguiram. Não, realmente, eu acho muito interessante esse aspecto, porque a pandemia, ela é algo que, além de mudar os costumes, né, ela alterou nossos costumes, a gente já fala em novo normal, embora ainda nem sabemos, nem chegamos é engraçado, desde o primeiro dia que definiu-se a pandemia mundial, a gente ouve muito falar em novo normal, e quem inventou percebeu que era muito cedo. A gente só vai saber o que é o nosso novo normal quando tudo isso terminar, se terminar, porque a gente já pensa que terminar e acabar não vai acontecer. Vai ficar esses resquícios, né, da pandemia, a gente vai ter que se adequar a muita coisa. Então, acho que o novo normal ele está mais para frente. Mas o mais importante é a forma como, infelizmente, né, o capital, nessa relação capital-trabalho se dá. Quando uma empresa ela vai se montar, ela acaba sendo vistoriada, no caso aqui do Paraná, né, pela energia de companhia elétrica, pela parte de água, ou seja, para uma empresa se estabelecer, ela tem que estar com tudo certinho para poder começar a funcionar. Isso que é interessante, porque geralmente o trabalhador, porque a gente não está pensando aqui no engenheiro, no cientista, sabe? Não, a gente está pensando no trabalhador, aquele trabalhador lá do chão de fábrica, aquele trabalhador que está no escritório, aquele trabalhador que tem uma situação mais fragilizada, mais precária, que com certeza, às vezes ele mora tão longe que não tem internet. Aí ele vai ficar o quê? Ele vai ficar alijado, vai ser tirado do mercado de trabalho, porque ele não tem condições. Olha que interessante, ele não é obrigado, né? Ele não ganha para morar no melhor lugar da cidade. Então, é bem importante mesmo que a gente fique de olho e que a gente acompanhe essa movimentação para que os trabalhadores que já são extremamente precarizados, pagamos sempre a conta de tudo que acontece. E mais que já estão morrendo, a gente já sabe que estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. Eu estava, inclusive, vendo Exatamente. né? Eu estava, inclusive, vendo uma reportagem na Folha agora cedo, mostrando que lá no Rio de Janeiro, eu não quero colocar o percentual aqui porque eu não lembro direito, mas é um percentual grande de pessoas assim que quem mora no Baixo Leblon tem um percentual bem grande assim, sabe? Vou até colocar mais de 30% porque era alguma coisa assim que me chamou a atenção de ter acesso às vacinas do que quem mora no Morro do Vidigal, que deve ficar meio próximo a esses locais, lá no Rio de Janeiro. Então, a Uhum. gente sabe que, em qualquer situação delicada, de fragilidade social, de vulnerabilidade, quem vai estar mais exposto são as pessoas que podem menos. Então, a gente percebe assim, como é triste, num momento como esse, ainda né, as empresas, e não a gente não está falando aqui de empresinha pequena, não, nós temos grandes corporações se aproveitando desse Uhum. momento do home office. Luiz, você quer deixar mais alguma mensagem aqui para nós sobre esse assunto? Olha, eu gostaria só de finalizar dizendo que o papel que os sindicatos vêm cumprindo nesses últimos meses, né, é importantíssimo, né, porque a tendência é essa, né, a tendência de flexibilização das relações de trabalho, a tendência da fragmentação da categoria, a tendência é cada um por si, né, e no mundo de cada um por si, quem pode mais esmaga quem pode menos, é isso. Falando talvez de uma forma mais rude, né? Mas é isso. E aí o papel do sindicato é o de fazer esse contraponto, é o de conseguir o coletivo, né? Organizar um coletivo de trabalhadores para conseguir valer direitos. E a gente tem observado em vários momentos, né? Em vários aspectos, a ação sindical que foi essencial para que a gente atravessasse o ano de 2020 menos da forma menos difícil. Quer dizer, foi muito difícil. É duro falar isso, né? Foi muito difícil, Mas mas podia ter sido tivemos pior. anos. Uhum. Eu sei o que você quer Sim, dizer, podia ser. continuamos anos. E também E aí a reforça. questão do... Ah, desculpa. Não, não, por favor. Não, a questão do home office é só mais um aspecto, né? A home office, pela legislação e principalmente pelas medidas provisórias que foram adotadas no ano passado, elas nem precisariam, o home office nem precisaria ser negociado com o sindicato. Bastava a empresa decidir, informar o trabalhador com 48 horas de antecedência e pronto, estava feito o home office. O fato de ter nos acordos, o fato de aparecer nos acordos mostra a importância, né,
desse tema para os trabalhadores e como os sindicatos perceberam essa importância e atuaram na defesa das categorias, né? Então, eu acho que é isso. Eu gostaria de dizer que esse aspecto da ação sindical foi muito importante para que é que não conseguiu fosse boa porque não foi boa para ninguém, mas Claro. fosse menos ruim, assim. Com certeza, a gente está numa situação de conter danos e também é importante essa ação do Diese, sabe, Luiz? Ao momento em que o Diese faz essa compilação e nos mostra nessa nota técnica, vai chamando a atenção dos sindicatos. Né? De repente, se alguém não tinha pensado nisso, vamos começar a ver. Então, é importante que vocês façam esse estudo, que é a função, né, do Diese, e colocam uma lupa lá nesse trabalho. Eu tenho certeza porque muitas pessoas falam que veio para ficar, né? Porque talvez pareceu muito interessante para eles no primeiro momento. Então, eu creio que cada vez mais ele vai aparecer nas negociações coletivas, de forma cada vez mais, sabe, definitiva. Né? Porque as empresas viram nisso uma forma também de lucro, porque o resultado está vindo. Eu não estou tendo um gasto lá para limpar aquele lugar com luz, então a gente fica atento mesmo. Luiz, muito obrigada pela sua participação, volte mais vezes. Esse trabalho aqui, o público-alvo dele é para os trabalhadores de chão de fábrica, trabalhadores e trabalhadoras. A gente costuma falar aqui que nós buscamos o melhor da informação, né? Procuramos vocês, os técnicos, as pessoas que fazem estudos, para levar para os trabalhadores uma informação livre dessas coisas que estão impregnadas hoje com fake news. A gente quer que o nosso trabalhador tenha essa informação direto de quem está aqui, que se importa com eles, que é o caso do Diese, DIAP, enfim, e outros órgãos afins. Muito obrigada, viu? Até a próxima vez. Obrigado a você, Gilce. E Até a manda um próxima. abraço a todos aí do Diese, porque a gente fala sempre aqui com o coordenador geral, né, que fugiu o nome dele agora, Fausto Augusto, também, sim, e também falamos com a diretora, esses dias, uma das diretoras lá do Diese, sobre um evento, ainda em março, o evento das mulheres, e aqui em Curitiba a gente fala direto com o Sandro, né? Então, a gente tem uma ligação muito próxima ao Diese. O Diese é muito importante para nós, para todo mundo sindical brasileiro. Um grande abraço e obrigada. Obrigado.